tentativa de partir de premissas nossas, da nossa opinião, ou aquilo que a gente acha que é melhor para a igreja, porque a igreja não pertence a nós. A igreja não é da diretoria, a igreja não é da família Miranda, essa é a igreja de Deus. E quem deve conduzi-la é o próprio Deus. Então o nosso papel aqui, o tamanho da nossa responsabilidade é sabermos que tudo que fazemos ou deixamos de fazer vai impactar dezenas de milhares de pessoas. E segundo aquilo que eu entendo do próprio Deus, na verdade, está chegando um tempo muito próximo onde Deus aumentará o nível de influência da nossa igreja de dezenas de milhares, de centenas de milhares para milhões. Eu creio completamente nisso, né? E ao longo dessa semana nós estávamos falando na terça-feira, Senhor, nós tiramos um tempo de oração em mesa de diretoria. Tem um tempo específico para isso, claro que toda terça-feira nós temos a nossa oração, mas essa terça-feira foi diferente. Foi um momento que Deus nos direcionou para isso. Nós costumamos terminar nossa reunião ali umas 18h50, 19 horas. Eu saí essa terça-feira agora, eu saí 20h40 da igreja. Porque no final da reunião, Deus nos conduziu e direcionou a uma conversa não planejada, a uma oração dedicada. Falou, Senhor, quais são os próximos passos para a sua igreja? E nessa conversa, não vou adiantar, assim que minha mãe chegar, ela vai compartilhar a experiência que ela teve, mas basicamente Deus tem direcionado para uma coisa, para a sua palavra. E é em cima disso que eu queria falar com vocês hoje. Tivemos isso na terça-feira, na quinta-feira, não sei se já está, se pudesse colocar os meus slides aí, já a partir do segundo slide. Na quinta-feira, toda quinta-feira nós temos a nossa reunião de oração, nosso devocional. Esse ano agora Deus acrescentou aqueles que estão juntamente conosco orando. Temos aí os seminaristas, a liderança da expansão, a liderança do Regenere, mais ou menos umas 100 pessoas. Devocional que anos atrás já teve 3 pessoas, eu, a Karine e mais uma pessoa. E essa quinta-feira, diferentemente da quinta-feira passada, quando eu compartilhei a palavra, foi quinta-feira da semana passada, eu falei, gente, hoje o céu está de bronze. Eu estou orando, jejuando, buscando a Deus, e Deus está quietinho no canto dele. Essa quinta-feira foi diferente. Do momento que eu entrei aqui no espaço jovem, onde nós nos reunimos, a presença de Deus desceu. Eu sentei e Deus falou no meu coração, filho, senta e anota aquilo que eu tenho para falar. E basicamente aquilo que eu tenho para trazer para vocês hoje, aquilo que Deus me deu na quinta-feira. E foram palavras poderosíssimas. Eu vou buscar ser o mais sucinto possível para que eu não fique aqui falando 45 minutos. Você sabe que dar microfone para um pregador é um grande risco, né, pastor Mário? Você pega ali, a linha de raciocínio, você vai embora. Mas eu queria, de uma forma rápida, pediria que quem está acompanhando aí nos slides, acompanhar essa linha de raciocínio. Basicamente é isso que Deus tem nos falado. Temos buscado aí quais são os próximos passos que Deus deseja para a sua igreja, essa nossa responsabilidade, a nossa sensibilidade ao ouvir de Deus, quais são os passos que Ele quer que nós demos como liderança que impacta 12 mil igrejas no Brasil, centenas de milhares de pessoas somente no Brasil, sem contar os outros países do mundo. Então, eu começo aqui hoje falando o que estamos pregando em nossos cultos. É uma pergunta, não é retórica. Uma pergunta real, é uma reflexão para nós mesmos. O que tem sido pregado nos nossos púlpitos? Qual que é a mensagem que a Igreja Deus e Amor tem propagado no Brasil afora e outros países do mundo? Eu já vou para o segundo slide. Isso aqui já é o que Deus me trouxe na quinta-feira e eu trago para vocês. Não vou ler cada passagem porque demoraria muito tempo, mas eu vou trazer a referência, Gênesis 1. A palavra de Deus nos relata nos primeiros 4, 5 capítulos. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja separação entre luz e trevas. E disse Deus, haja diferença entre as águas do céu e as águas na terra. E assim foi. E disse Deus, e assim foi. E disse Deus, e assim foi. A palavra cria realidade. O poder da palavra é criativo, é pelo poder da palavra que o universo foi criado. Deus não precisou agir primeiro, Ele disse, porque Ele disse, porque a sua palavra
para vocês: estamos pregando palavras humanas ou a palavra que gera vida e tem o poder de criação? Segundo outro slide, Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus nos direciona, ela nos dá direção, ela nos instrui em nossa vida, em nosso ministério, em nossa família, em nosso trabalho. A palavra de Deus, ela ilumina um ambiente que está em trevas. Com certeza você já percebeu, mas é sempre bom reiterar que nós estamos num século de trevas. Tudo que nós olhamos ao redor é trevas, é iniquidade, é pecado. Então a palavra de Deus irá nos direcionar, ilumina o presente, revela o futuro. Sem a palavra, o povo anda em confusão. Sem o arrependimento, a palavra de Deus, o povo deu voltas no deserto por 40 anos, no caminho entre o Egito e a terra Canaã, que seria uma linha estreita de 2 semanas de caminhada. Nosso púlpito tem trazido direção ou apenas condenação? Nós estamos usando os nossos púlpitos apenas para chicotear as nossas ovelhas ou estamos pregando a palavra que traz direção e orientação, que ilumina o nosso caminho e orienta o povo de Deus? Terceiro ponto, a palavra de Deus santifica. João 17 diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Acho que um dos temas mais frequentes na nossa igreja é a santidade. É santificação. E como que vamos conseguir isso? João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou nós pregamos a palavra de Deus para gerar a santidade nas pessoas mediante o poder do Espírito Santo e da sua própria palavra, ou nós estamos simplesmente maltratando os nossos membros. Estamos pregando mensagens que confrontam apenas a graça. Estamos pregando de fato a essência do Evangelho ou meras opiniões próprias da nossa cabeça? Quarto, a palavra de Deus liberta. João 8,32 diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes a gente faz culto e campanha de libertação, às vezes a gente ora e jejua, e tudo isso é lícito e necessário, mas o poder de libertação está na palavra. Libertação não vem de frases de efeito, vem da verdade revelada das Escrituras. O que eu mais vejo hoje, o que mais me entristece o coração, é ver que pela ignorância de muitos, ignorância espiritual, eu vejo pessoas aprisionadas ao cativeiro da sua mentalidade. Pessoas que não conseguem viver a liberdade em Cristo. A própria Bíblia nos diz que aonde o Espírito Santo está, ali há liberdade. E a gente vê pessoas perecendo por falta de conhecimento da palavra. Estamos mantendo pessoas presas na sua ignorância ou estamos libertando elas pela palavra de Deus? Quinto, a palavra de Deus nos sustenta, que são palavras de vida eterna. Em João 6, versículos 67 e 68, Jesus começou com um discurso muito forte e falou: olha, aquele que quer seguir após mim, abra mão da sua vida. E foi muitas palavras de confronto, até que muitos discípulos começaram a sair. Aí Jesus vira para os 12 e pergunta: e vocês, vão ficar ou vão embora também? E aí Pedro responde: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Muitos foram embora, mas quem sabe o poder da palavra ficou. E esses 12 revolucionaram o mundo e começaram um movimento há milhares de anos atrás que hoje nós chamamos de cristianismo, do qual fazemos parte.